Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas. Alegrias! Bom domingo a todos! Excepcionalmente neste domingo não temos o almanaque do bem-vindo. Mas vamos falar de Brasil. Vejam. A pandemia ainda não acabou, a vacina ainda não chegou, mas uma nova ordem mundial já se desenha, já se define. E nesta ordem mundial, onde o Brasil se coloca? E que ordem mundial seria esta que se aproxima? Em princípio, o que se afigura, com a China crescendo 3,2% no trimestre passado, em plena pandemia, enquanto os Estados Unidos estão em recessão e a Europa está em recessão, a China avança 3,2%. E a cada vez avança mais. O crescimento dela é exponencial. Ao fim desta pandemia, como vocês acham que vai estar o cenário econômico mundial? A China enfraquecida e os Estados Unidos com a hegemonia? Não, provavelmente o cenário será inverso. A hegemonia mundial deverá pertencer à China. Os Estados Unidos já provaram, durante agora a pandemia, que foram incapazes de exercer a hegemonia mundial. Não ajudaram nenhum país, a não ser o Brasil, onde eles mandaram o lixo da cloroquina para cá. Não deram assistência médica, não deram assistência hospitalar, não deram assistência nenhuma a país nenhum. Não tiveram essa capacidade. Pela primeira vez no mundo, na história recente, os Estados Unidos ficaram impotentes diante do mundo. Abriram mão da sua hegemonia, enquanto a China enviava respiradores, médicos, técnicos, novidades, medicamentos. Enquanto até Cuba enviou equipes médicas para o mundo. Isso já demonstra a incapacidade hegemônica dos Estados Unidos, que se afigura, pode não se tornar desta forma, mas que se afigura. A Europa deixa de ser o centro do mundo, o centro para onde convergem todas as posições políticas. Começa a se esfarelar, querendo ou não, perde em tecnologia para os Estados Unidos e para a China. Os países asiáticos crescem de forma assustadora. O Japão, a Coreia do Sul, o Vietnã, a Tailândia. E na América Latina é a pasmaceira que a gente conhece com este gigante que não está mais adormecido, já está em estado de coma, que é o Brasil. Qual é a situação do Brasil nesta pandemia, antes da pandemia e no pós-pandemia? É uma nação que se perdeu. Lamentavelmente, posso ser pessimista, mas olhando o Brasil, a gente percebe que o Brasil perdeu a oportunidade das janelas que se abriram nos últimos anos. Sobretudo de 2016 para cá, o Brasil fechou janelas, emparedou janelas, levantou muros. O retrocesso na compreensão do novo mundo é gigantesco no Brasil. Haja à vista os ministros da Educação, os secretários de Cultura, os ministros de Ciência e Tecnologia. Somos o atraso do atraso. Retornamos à Idade Média num mundo que dá saltos gigantescos em ciência, tecnologia, educação, saúde, direitos humanos, liberdade de imprensa. E é assim que o Brasil fica para trás, fica junto com seus amiguinhos da América Latina, os párias do mundo, a Bolívia, o Equador, o Peru, El Salvador, Honduras, e vai por aí. Países que não conseguem dar nenhum salto, nenhuma singularidade. A própria Argentina. Se não vejamos como perdemos janela. O Brasil está em 112º lugar no mundo em saneamento básico. Saúde para a população. 112º. Eu quero lembrar que 2016 para cá, do golpe contra a Dilma para cá, a coisa piorou mais ainda. Eu queria lembrar qual foi o imbecil que disse é só tirar a Dilma que no dia seguinte tudo melhora. Não se trata de tirar a Dilma, além do mais, uma posição bem machista. Uma das razões que a Dilma pulou fora do governo, na minha opinião, é porque ela era mulher. E aquele bando de patriarcas e homens e machistas lá dentro do Congresso não podiam admitir que uma mulher os desse ordem, que uma mulher os orientasse, que uma mulher os liderasse. Mas esse é um assunto para outras causas identitárias. Mas de 2016 para cá, o Brasil vem sendo sistematicamente destruído, atrasado, retardado, impossibilitado de olhar por qualquer janela para um mundo novo. 112ª, quer dizer, tem 111 países no mundo
Você pode imaginar até que Burkina Faso ou a Somália talvez tenha mais saneamento básico do que o Brasil. Na saúde, nós somos o 125º país na saúde pública. 124 países estão à nossa frente. De um total de 190 países, o Brasil ocupa o 125º lugar na saúde e não tem para onde melhorar, sobretudo com um general à frente do Ministério da Saúde e sem nenhum plano de saúde pública para o Brasil. E com o desmonte do SUS. Na educação, o Brasil ocupa o 70º lugar no mundo. Entre 90 nações pesquisadas, a média brasileira ficou em 70º, 70. 69 países à nossa frente em educação. Mas aí nós vamos para um lugar pior ainda. Direitos humanos. Em direitos humanos nós estamos em 60º lugar. 60º. 59 países estão à nossa frente na defesa de direitos humanos. Direitos humanos significa, sobretudo, cidadania. A compreensão de que aquele natural do país tem direito humano de existir, tem direitos assegurados pela Constituição, pela lei. Chama-se cidadania. Em termos de cidadania e direitos humanos, nós somos o 60º país do mundo. Se formos falar de liberdade de imprensa, então somos o 107º país do mundo. A gente que pensa que tem uma imprensa livre, o Bolsonaro que tanto reclama que a imprensa fala o que quer contra ele, 107º lugar na liberdade de imprensa. Mas o pior de tudo ainda está por vir, que é a área de ciência e tecnologia. Enquanto a China, os Estados Unidos fazem uma corrida gigantesca por inovação na área de ciência e tecnologia, por novas tecnologias, por nova ciência, por novas pesquisas. Enquanto a Alemanha tenta desesperadamente participar dessa corrida, a Dinamarca e a Noruega, através da inteligência artificial, de desenvolvimento de celulares, os Estados Unidos e a China numa corrida desesperada. Porque quem conseguir primeiro estabelecer a inteligência artificial mais moderna e mais avançada começa a dominar todos os demais países. Vai dominar a economia mundial. Ciência e tecnologia é importantíssimo para os tempos de hoje. É um tempo de crescimento exponencial e não aritmético ou geométrico. É exponencial. Os saltos se dão de 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 8, 8 mais 8, 16, 16 mais 16, 32. É um salto rapidíssimo. E o Brasil ainda anda puxado a carro de boi matematicamente. 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4... Isso eu estou falando assim para vocês terem uma ideia do que é o nosso crescimento. Olhem para o Ministério de Ciência e Tecnologia nos últimos tempos. O que promoveu, o que fez, qual é o projeto de ciência e tecnologia? Pois em ciência, tecnologia e inovação, o Brasil ocupa o 85º lugar no mundo. 84 países estão na nossa frente em termos de pesquisa, de inovação e de tecnologia. Então eu pergunto a vocês, minhas amigas e meus amigos, aquele que podia ser o país do futuro, quando o futuro chegou, descobriu que não era mais um país. Continua sendo uma nação porque temos uma identidade, mas daqui a pouco seremos apenas um amontoado de gente num pedaço de terra. Como é que a gente vai se colocar no mundo? Dependendo de tudo, dependendo de todos os outros países que estão à nossa frente. Apresentando o quê? Que nível de desenvolvimento humano? Desenvolvimento humano, saúde, educação, tecnologia, cidadania. Seremos os párias internacionais, como já começamos a ser, junto com os demais países da América Latina, os países da África. Estamos dançados. Mesmo que o governo Bolsonaro e esse projeto neoliberal de destruição total do país, de nenhuma proposta de ciência e tecnologia, o mais importante hoje é ciência e tecnologia, a informação. É a informação que se dá através da educação, da ciência e tecnologia e da saúde do povo. A única coisa que nós temos desenvolvido é a agricultura. Somos os maiores exportadores de soja e de milho. Mas porque isso é commodity. Isso não tem nada a ver com inteligência, com inovação, isso não tem nada a ver com ciência e tecnologia. É produzir para alimentar o mundo. Produz para alimentar o mundo. Ah, o Brasil é o celeiro do mundo. Pronto, só isso. Podíamos desenvolver turismo na Amazônia, com cruzeiros fluviais pelo Rio Amazonas, com hotéis
Quanto nós não faturaríamos de turismo? Nosso turismo se limita no Carnaval Carioca, navios com 5 mil turistas embarcando, aportando. O turismo internacional, a Espanha fatura milhões com turismo, Portugal está faturando milhões com turismo. O Brasil nem projeto de turismo tem. Por acaso as pessoas vêm ao Brasil. Nós temos 8.500 quilômetros de praia, de rios, de lagos, mais outros milhares de quilômetros. De sol, que o europeu precisa, que os povos do hemisfério norte precisam. Não tem nem projeto de turismo, nem essa alternativa nós temos. Então é um país que perdeu a janela, a oportunidade que tinha de ultrapassar, a oportunidade que tinha de se afirmar, como vinha se afirmando, como nação emergente, como liderança regional, como participante do BRIC, trocando informações, tecnologias, participando de convênios internacionais. E agora é afastado, apartado. Não, Brasil é um horror. Um país que parece que retroagiu para a Idade Média nos seus conceitos de ciência, tecnologia, onde a religião ocupou o lugar da ciência, onde se tenta curar uma pandemia com rezas, orações, ervas, banhos, qualquer coisa desse tipo. Lamentavelmente, meus amigos, eu sei que hoje é domingo, é um dia bom. Aliás, nessa pandemia, qualquer dia é domingo, para a maioria das pessoas. Mas é lamentável ter que falar sobre isso. Parei, pensei, olhei, ouvi, vi vídeos, lives e cheguei à conclusão que esse é um país que se perdeu. Estamos perdidos. Mesmo que o Bolsonaro e seu projeto seja defenestrado hoje, o que é impossível de ocorrer, porque a elite do atraso brasileira, sob o comando dos interesses gananciosos dos Estados Unidos, que ainda querem dominar essa região do mundo, que nos querem atrasados, esta elite ainda quer manter Bolsonaro e o projeto econômico e o projeto de Brasil que eles têm, que é de lucro máximo com um povo escravizado. Então, mesmo que a gente consiga derrotar isto, não se levanta isso, já perdemos essa corrida diante do mundo. Já perdemos essa corrida. Um povo ignorante, inculto, 80º lugar em educação, 100º, 25º lugar em saúde, é um povo doente. Como é que pretende fazer frente a um país como o Vietnã, por exemplo, onde não houve nenhuma morte por Covid-19? A um país como a China, que em plena pandemia cresce 3,2% no trimestre. E a China, quando cresce, não é um país de 10 milhões de habitantes, não, é um país de 1,5 bilhão de habitantes que cresceu 3,2%. É exponencial o crescimento. Realmente, meus amigos, eu não sei o que vai ser da gente. Lamentavelmente, essa corrida está perdida. Talvez uma outra pandemia, talvez um outro momento do mundo, abra-se uma nova janela para o Brasil. Mas as últimas janelas que foram abertas, o Brasil fechou todas. Colocou tijolos, argamassa, fechou sua visão para o mundo e para a modernidade. É lamentável. Ainda assim somos brasileiros. Ainda assim temos esperança. Existia uma peça com Paulo Gracindo, chamava-se Brasileiro, Profissão Esperança. Acho que era Paulo Gracindo, Maria Bethânia, direção de Bibi Ferreira. A nossa profissão é essa, esperança. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.